Olá, você que está sintonizado com Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Aqui, o seu amigo Murilo Brito, que em nome do nosso querido Mestre Jesus, terá a alegria de estar com você. Fique ligado na programação de hoje. Lindos casos de Chico Xavier. Entrevista, 30 segundos Alta de Souza, mensagem da semana e culto do Evangelho no lar. Hoje, além das reflexões e lindos casos, conversaremos com José Rivoredo, do Centro Espírita Irmão Áureo de Goiânia, Goiás, sobre o tema O Mundo Espiritual e suas manifestações no mundo material. Mas antes, gostaria de convidar você para juntos fazermos a nossa prece. Querido amigo Jesus, abençoa a nossa vida para que consigamos elevar o nosso sentimento ao mais alto e puro sentimento de amor, amando a todos sem distinção, assim como Tu nos amou. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares, familiares queridos, e que o Teu amor seja uma luz a nos guiar hoje e em todos os dias das nossas vidas. Dona Rita de Cássia criava em sua casa, como filho adotivo, um sobrinho de nome Moacir, menino de 11 a 12 anos de idade. Moacir trazia larga ferida na perna, quando a dona da casa mandou chamar Dona Ana Batista, antiga benzedeira da localidade denominada Matuto, hoje Santo Antônio da Barra, nos arredores de Pedro Leopoldo. Dona Ana examinou a úlcera e informou: aqui só uma simpatia dará resultado. Qual simpatia? Uma criança deve lamber a ferida por 3 sexta-feiras continuada, pela manhã e em jejum. Chico, serve? Muito bem lembrado. Isso ocorreu numa quinta-feira. À tarde, quando o menino foi à prece sob as árvores, encontrou Dona Maria João de Deus, em espírito, e contou-lhe, chorando, que no dia seguinte ele deveria tomar parte na simpatia. Você deve obedecer, meu filho. A senhora acha que eu devo lamber a ferida do Moacir? Mais vale lamber feridas do que fazer aborrecimentos nos outros. Você é uma criança e não deve contrariar sua madrinha, Chico. E a senhora crê que isso poderá curar o doente? Não, isso não é remédio, mas dará bom resultado para você mesmo, porque sua obediência dará tranquilidade à sua madrinha, Chico. E vendo que o menino hesitava, continuou: seja humilde, meu filho. Se você ajudar a trazer a paz de que precisamos, você lamberá a ferida e nós faremos o remédio para curá-la. No outro dia, Chico obedeceu à ordem. Na sexta-feira seguinte, repetiu a estranha operação e a úlcera desapareceu. Quando lambeu a ferida pela terceira vez, viu o espírito de sua mãe sorridente ao seu lado. Estático, viu-a abraçar Dona Rita, e Dona Rita, transformada, acariciou-o pela primeira vez e disse-lhe bondosa: muito bem, Chico, você obedeceu direitinho, louvado seja Deus. E depois de 2 anos de flagelação, o Chico teve a felicidade de passar uma semana inteira sem garfadas e sem vergonhas. Amigo ouvinte, conversaremos hoje com José Rivoredo, de Goiânia, Goiás, sobre o tema O Mundo Espiritual e suas manifestações no mundo material.
Olá, que Deus nos abençoe. Hoje vamos conversar sobre como os mundos material e espiritual se relacionam. O tema do nosso programa é o mundo espiritual e suas manifestações no mundo material. Para conversar conosco, convidamos José Revoredo, do Centro Espírita Irmão Áureo. Seja bem-vindo, Revoredo. Muito obrigado. Revoredo, primeiramente, para nós termos uma noção do tema de hoje, o que é o mundo espiritual? Existe vida além da matéria? Muito bem. O mundo espiritual, na verdade, é a nossa pátria, é de onde viemos. O mundo espiritual é onde o espírito, lá ele sobrevive, ele vive, tem suas relações e nós utilizamos, na verdade, do mundo físico para podermos aprender, para podermos resgatar erros do passado, para podermos utilizar, na verdade, como formas de, digamos que o mundo físico pode servir para nós como uma verdadeira escola. Uma escola, pode ser também um lar, como os espíritos superiores nos dizem, pode também ser também um hospital, uma penitenciária. Então, o mundo físico é para o espírito uma oportunidade de aprendizado, de evolução, para que ele possa retornar à sua pátria verdadeira, o mundo espiritual, e de lá prosseguir a sua caminhada evolutiva. Revoredo, desde quando existem as manifestações do mundo espiritual no mundo material? Esses dois mundos podem se relacionar assim naturalmente? Muito bem, as manifestações do mundo, aliás, as relações entre o mundo físico e o mundo espiritual sempre ocorreram, em todas as épocas da humanidade. Elas podem acontecer perfeitamente e é fato comum, registrado também por diversas formas, em diversos livros, na própria Bíblia, fala-se em diversas partes, essa manifestação, essa correlação entre o mundo físico e o mundo espiritual, ou melhor dizendo, até entre o próprio mundo espiritual com o mundo físico. Então, isso é um fato comum e importante também de acontecer. Na doutrina espírita, como é que nós chamamos essas relações entre os dois planos? Eu acho que é importante relembrarmos o que afirma o Espírito de Verdade no livro dos Espíritos, na pergunta 459, quando Allan Kardec pergunta se os espíritos podem interferir, né, no mundo físico. E, na verdade, existe um capítulo inteiro do livro dos Espíritos voltados para isso, sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E a resposta do Espírito da Verdade é que os espíritos interferem, influenciam sim no mundo físico. Aliás, muito mais do que a gente imagina. De ordinário, são eles que nos dirigem. Então, isso mostra a correlação que existe entre o mundo espiritual e o mundo físico. O direcionamento também que eles chegam a nos dar. É evidente que esses direcionamentos dependem do grau evolutivo de cada espírito. Nós também encarnados podemos dar direcionamentos aos espíritos que nos acompanham, nos observam, quando o fazemos de forma evoluída, como fazemos de forma a educá-los. E, aliás, das duas formas, né? Podemos dar bons ou maus exemplos, assim como os espíritos podem intervir, podem influenciar em nossas vidas, muito mais, como o próprio Espírito da Verdade relatou, do que a gente imagina. Até porque eles estão conosco, estão compartilhando conosco também o dia a dia, nos observam, observam e conseguem observar também os nossos pensamentos. Muitas coisas que gostariam de ocultar até a nós mesmos, como os Espíritos nos dizem também, nesse capítulo do Livro dos Espíritos, podem ser observados pelos Espíritos. Então é uma correlação muito intensa, muito real, muito comum. Quais são, Revoredo, os primeiros registros aí da história da humanidade dessas manifestações? Porque elas existem desde sempre, mas existem alguns acontecimentos que marcam aí e estão relatados na história. Você poderia lembrar alguns para nós? Existem vários, muitas coisas que no passado surgiam como ou a título de mistério, ou mesmo a título de todas as manifestações, por exemplo, do Senhor, que são registradas na Bíblia, são intervenções da espiritualidade superior, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sublime governador do nosso planeta, que utilizou-se de vários médiuns aqui no plano físico para comunicar-se, para dirigir, para orientar, para esclarecer. Então, a própria Bíblia, desde que, se a gente for pegar os primeiros livros mesmo, escritos por Moisés, o Pentateuco Mosaico,
e pudermos fazer uma análise de todos aqueles fenômenos, todos aqueles fatos, nós vamos ver que existe ali intervenções ou manifestações dos espíritos do mundo físico muito comuns, muito comuns. Vamos dar um exemplo, os 10 mandamentos, né? Eles foram escritos de uma forma mediúnica muito interessante, uma escrita direta, que houve para que aquelas leis pudessem ser escritas ali para Moisés. Quantas manifestações a gente observa, as ações que os espíritos superiores faziam e que eram tidas como ações do Espírito Santo, ações do Senhor, tidas muitas delas como milagres, eram, na verdade, manifestações do plano espiritual, agindo intensamente junto ao plano físico, auxiliando a humanidade no seu processo evolutivo. E nos primórdios elas precisavam ser bem fenomênicas para chamar a atenção realmente, né, Revoredo? É verdade, muitas delas eram muito fenomênicas, ou mesmo intelectuais, trazendo orientações, como os 10 mandamentos, é um exemplo de uma manifestação dessa, onde utilizou-se de um fenômeno físico para trazer um conteúdo intelectual muito rico. E assim aconteciam também com outras passagens, né? Revoredo, qual a importância da mediunidade? A mediunidade tem uma importância muito significativa, porque é por intermédio da mediunidade, ou seja, essa possibilidade de intercâmbio com o mundo espiritual, é que podemos também receber as devidas orientações, as devidas direções ou direcionamentos, para que a gente possa caminhar de forma mais segura. Nós temos várias orientações que sempre foram dadas por intermédio da mediunidade. E mediunidade, às vezes se pergunta, mas o que é então a mediunidade? A mediunidade é apenas essa oportunidade de intercâmbio. E médium passa a ser então aquele que serve de intermediário entre essa comunicação do plano espiritual com o plano físico. Então essa ponte de ligação, esse medianeiro, que chamamos de médium, é quem faz esse papel fundamental para que a mediunidade ocorra, essa comunicação, esse intercâmbio. E a mediunidade é interessante, Larissa, talvez refletirmos, de que ela é muito mais comum do que imaginamos. Qualquer um pode ser médium. Na verdade, na acepção ampla da palavra mediunidade, todos nós somos médiuns. Todos somos. Independente de religião, independente de qualquer um aspecto. Todos nós somos médiuns na acepção ampla da palavra, porque de qualquer forma todos nós trazemos alguns rudimentos de sensibilidade que nos põem em contato com o plano espiritual. É uma intuição, é um momento onde, por exemplo, do descanso do corpo físico, por intermédio de sonhos, a gente entra em contato também com o mundo espiritual. São diversas formas que muitas vezes nós até damos o nome de coisas que foram ao acaso, coincidências, ou eu tive uma determinada inspiração, mas essa inspiração veio de onde? E de que forma, se não pela mediunidade? Então a mediunidade ela é muito mais comum. Na acepção ampla, então, da palavra, todos somos médiuns. Agora, é evidente que na acepção restrita de algum tipo de mediunidade, como, por exemplo, a psicografia, a vidência, aí nem todos o são. Tem pessoas que vêm realmente predeterminadas, ou seja, no seu plano reencarnatório, com a possibilidade de trabalhar com essa ou aquela mediunidade. E agora é sempre bom lembrar que a mediunidade, em todos os tempos, em todas as épocas da humanidade, veio fazer um papel muito importante, que é o intercâmbio do plano espiritual com o plano físico. Queira Deus que a gente sempre procure bons intercâmbios, ou intercâmbios com bons espíritos, porque aí sim teremos orientações seguras e elevadas. Revoredo, por quais meios nós podemos nos relacionar com o mundo espiritual, né? Nós sabemos que a mediunidade seria essa ponte. Como é que isso acontece? Muito bem, por diversas formas. Essa questão da intuição é uma forma dela, mas eu queria dar um destaque aqui para uma que todos nós, em todos os dias, participamos. Nós sabemos que quando o nosso corpo físico descansa, o nosso espírito se emancipa e nós passamos a conviver novamente, ou vivenciar a nossa vida no plano espiritual. Então, em todas as noites, quando estamos descansando no corpo físico, nós temos contatos no plano espiritual com os demais espíritos, encarnados e desencarnados que lá se encontram.
Agora, existem diversas formas de haver manifestações mediúnicas, até mais ostensivas, como, por exemplo, a psicografia, a psicofonia, a vidência, a audiência, ou mesmo a clareaudiência, a clarividência. São várias formas dos espíritos se manifestarem aqui no plano físico. Se manifestava muito utilizando-se de fenômenos, né, de batidas, sinais. Porém, cada vez mais essas manifestações foram se tornando mais intelectuais, vamos assim dizer, e utilizando-se das próprias faculdades do encarnado. Por exemplo, da vidência dele, ou da própria psicofonia dele, é uma forma também. E é muito interessante a gente entender isso, né? Ver na mediunidade uma oportunidade sublime de poder entrar em contato com os espíritos superiores. E nós não podemos aqui deixar de afirmar que é evidente que também todos temos que ter o devido cuidado de termos os nossos pensamentos elevados para que os nossos contatos com o mundo espiritual sejam contatos com espíritos elevados. Porque, infelizmente, as intuições inferiores também acontecem. Nós temos aí, vamos supor, no campo da arte, né, ou da literatura, enfim, toda manifestação nossa, como espírito encarnado ou mesmo desencarnado, se as nossas faculdades criativas estiverem em sintonia com os espíritos inferiores, as nossas produções serão também inferiores. Quantas coisas nós vemos aí que retratam inferioridade? Muitas fruto também das inspirações. Às vezes, nossa, eu tive uma inspiração, tive uma ideia, infelizmente é uma ideia triste, infeliz, uma ideia inferior. Por isso que é importante a gente ter essa atenção para que os contatos nossos com o plano espiritual, que são contínuos e constantes, todo instante, possam estar sendo selecionados por nossos pensamentos mais elevados, por nossas atitudes mais dignas. Aí entra muita questão também da nossa própria reforma íntima, né, que nos favorece a oportunidade de estarmos num padrão de vibração mais elevado. A nos relacionar com esse tipo de espírito. E aí ter contatos com esse tipo de espírito. Porque nós somos muito parecidos como um rádio, né? Um rádio. Onde nós temos ali um aparelho, nós somos esse aparelho, onde tem as ondas de rádio estão ali em todos os lugares. E são várias dessas ondas circulando um aparelho somente. Porém, o que determina que sintonia vai ser dada somos nós. Então, nós é que vamos sintonizar com boas ondas de rádio, nesse caso, ou mesmo a televisão que agora vemos, né? Quantas ondas de televisão estão aí transmitidas. No entanto, a gente se sintoniza com aquela que a gente se afiniza mais. Por isso é importante a gente ter uma seleção maior, se afinizar com coisas elevadas, com coisas boas, para também termos mais inspirações positivas, boas, orientações que possam nos auxiliar na vida, nos consolar. Enfim, uma lei de causa e efeito aí também, né? Revoredo, o mundo espiritual seria uma cópia do mundo material ou seria o contrário? Muito boa pergunta. E muitas pessoas a fazem também. Será que eu assisti um vídeo ou assisti um filme, né, O Nosso Lar, e eu li o livro O Nosso Lar, e eu vi que é muito parecido com o que acontece aqui no plano físico. É verdade. Só que, na verdade, o plano físico que é de onde viemos, é a nossa vida pré-existente. É o plano físico, o plano espiritual. O plano físico é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Isso é um ponto que os espíritos relatam de forma muito, muito clara. No próprio livro Os Mensageiros, tem um fato interessante, tem um quadro que é o Martírio de Saint-Denis. E hoje ele está exposto no Panteão de Paris, na França. E André Luiz viu esse quadro lá no plano espiritual e pergunta: nossa, mas que bom, vocês viram esse quadro lá na Terra e o trouxeram aqui para cá. Aí o espírito explicou para ele: na verdade, o artista que veio até aqui se sensibilizou com a obra e a copiou no plano físico. Então, muitas coisas que nós vemos aqui, na verdade, são cópias imperfeitas, embora imperfeitas, do plano espiritual. A nossa pátria, na verdade, é a espiritual. E muitas coisas que fazemos aqui são fruto das inspirações que temos do mundo espiritual. No momento do sono, muitas delas acontecem, né? No momento do sono, muitas delas acontecem. No nosso dia a dia, quando trabalhamos. Quantas vezes nós estamos lá trabalhando e nos vem uma ideia que hoje a gente usa, muitas pessoas falam: eu tive um insight.
né? Esse insight aí pode ter sido muito bem uma intuição, uma inspiração dada pelo plano superior da vida, né? Que o faz depois reproduzir, tentar reproduzir. Interessante que muitas vezes essas inspirações elas são dadas de forma geral, e muitos captam a mesma inspiração em lugares distintos. Aí alguém pensa, nossa, ele pensou a mesma coisa que eu. Na verdade, ele entrou numa onda de pensamentos, né? Ele teve uma sintonia com uma onda, com uma corrente de pensamentos, como a Nouri, e a partir dali ele traduziu aquilo para o plano físico. Revoredo, o que são colônias espirituais e onde elas se localizam? Colônias espirituais, cidades espirituais, postos de socorro no plano espiritual, estão realmente nesse outro plano, nessa outra dimensão da vida. E essas colônias, essas cidades, esses postos são relatados em diversas obras. Agora, elas se localizam nesse plano espiritual, aonde nós, por muitas vezes, elas se encontram próximas a nós mesmos, às nossas cidades. Quanto mais essa colônia é uma colônia preparada para receber espíritos ainda mais materializados, mais próximas da crosta terrestre elas se encontram. Quanto as cidades espirituais ou colônias espirituais que recebem espíritos com uma elevação maior ou mais espiritualizados, mais distantes elas se encontram da nossa crosta terrestre. E a gente não pode deixar de falar também numa região que é muito mencionada pelos espíritos em diversas obras, que são as regiões umbralinas. O umbral, na verdade, como nos afirmam os espíritos superiores, e mais detidamente o próprio André Luiz, no livro Nosso Lar, ele relata que, na verdade, o umbral ele está em torno da Terra. É uma região que circunda toda a Terra. Então, quando desencarnamos, todos nós passamos pela região umbralina. Porém, a diferença é que aqueles que são mais espiritualizados, pouco vão sentir a Terra, uma região umbralina. Enquanto que o contrário também é verdadeiro. Aquelas almas muito materializadas, muito apegadas às coisas do plano físico, ou que trazem consigo débitos diversos, morais, eles vão se verem retidos nessas regiões, que magneticamente, até por influência das afinidades que os aproximam uns dos outros, vai se ver preso em regiões como essa. Então é interessante. Agora, essas cidades espirituais, eu acho que é um ponto importante ressaltar, que os espíritos superiores também relatam isso reiteradamente em diversas obras. Elas são formadas também por grupos de afinidades morais. Então, são colônias que não há essa miscelânea toda que há aqui, por exemplo, no plano físico. Então, você pega uma colônia, a própria cidade do Nosso Lar, são espíritos com correlações ali em relação à sua elevação espiritual. Postos ou cidades até transitórias, como a Casa Transitória Fabiano de Cristo, relatado no livro Obreiros da Vida Eterna, ou mesmo universidades espirituais, postos, Colônia Redenção. Na verdade, são várias colônias ou mesmo cidades espirituais que estão formadas para atender aqueles que saem do plano físico e necessita continuar a caminhada evolutiva no plano espiritual. É evidente que muitos espíritos, mesmo desencarnando, permanecem aqui conosco, muito ligados ao plano físico. Às vezes nem sabem que desencarnaram. E às vezes nem sabem que desencarnaram. E outros até tentando reviver ou vivenciar sensações que eram viciados nelas e que buscam no próprio encarnado a possibilidade de se saciar com elas. Como, por exemplo, o consumo do álcool, do cigarro, os vícios no campo do sexo, ou vícios morais mesmo, onde esses espíritos ainda já se encontram no plano espiritual, mas ainda querem sentir esse tipo de sensação e buscam no encarnado a possibilidade de fazê-lo. Revoredo, que obras espíritas falam sobre essa interação e essa influência do mundo espiritual no mundo dos encarnados? Várias obras, na verdade quase todas, porque quando se vê uma obra mediúnica, onde está se falando da correlação entre a vida no plano físico com o plano espiritual, ou mesmo relatando fatos da vida cotidiana de um espírito, a gente está vivenciando ali, observando que está se mencionando sobre a vida no plano espiritual. Mas é evidente que nós não poderíamos deixar de ressaltar o próprio Livro dos Espíritos. É a primeira obra editada, publicada, a primeira obra espírita publicada, que foi em abril, 18 de abril de 1857, por Allan Kardec. Esse livro é um livro de perguntas e respostas e que nos trazem diversas orientações sobre o mundo espiritual, sobre os espíritos, sobre essa convivência. Como eu falei no início,
Existe um capítulo inteirinho falando sobre a intervenção do mundo espiritual no mundo físico. E outras diversas obras, né, falam. Eu gostaria até de destacar uma que trouxe aqui, que é o livro O Mundo Espiritual. Foi um livro publicado pela editora Alta de Souza e que fez uma pesquisa em diversas obras, né? Mais detidamente são 23 obras pesquisadas. Lembrando que dessas obras pesquisadas, muitos textos, muitos trechos extraídos da mesma obra, mas que você vê, numa única obra você tem 23 outras obras pesquisadas falando sobre o mundo espiritual, mais detidamente. E essa obra ela inicia com uma passagem de Jesus, aquela onde Jesus afirma haver muitas moradas na casa do meu Pai. E ele afirma que para lá ele vai e de lá ele volta, e lá também ele prepara para nos receber lá, constantemente. Lógico que quando ele fala isso, a gente não imagina só vida em outros planetas, porque as moradas na casa do Pai também nos arremete a esse pensamento, e que realmente porque a casa do Pai é todo o universo. Agora, quando percebemos a forma com que o Cristo fala nessa passagem, descrita por Mateus, fica claro para a gente que ele se refere ao mundo espiritual. Revoredo, qual a importância do conhecimento da vida espiritual para a evolução do homem? É muito importante para orientá-lo melhor. Nós temos uma obra maravilhosa que completa em 2015 150 anos de publicação, que é o livro O Céu e o Inferno. E nessa obra existem relatos de diversos espíritos que comentam como se encontram no plano espiritual em função da vida que teve no campo físico. Então, nesses relatos, ele mostra que quando ele tem uma vida regrada, uma vida com ações elevadas no campo do bem, ele realmente consegue chegar no plano espiritual num estado muito melhor, numa situação muito melhor. O contrário também é verdadeiro. Se você quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site ocentroespírita.com. Nós agradecemos a presença do Revoredo conosco e a você que nos acompanhou hoje. Que a paz de Jesus ilumine os nossos corações. Você ouviu a entrevista com José Revoredo, de Goiânia, Goiás, sobre o tema O Mundo Espiritual e suas manifestações no mundo material. Fique agora com os quadros 30 Segundos Alta de Souza, Mensagem da Semana e Culto do Evangelho no Lar. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Se você pensa em suicídio, se você se sente triste, sozinho, desamparado, desesperado, peça ajuda. Procure tratamento médico e psicológico. Procure tratamento espiritual em um centro espírita. Ore, peça ajuda a Deus e ao seu anjo da guarda. Suicídio nunca. Conheça o Espiritismo. Você sabe qual é o índice de mortalidade materna no Brasil? Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2013 houveram 522 óbitos maternos ocorridos durante gravidez e parto, sendo que a principal causa era pressão alta. Desses 522 óbitos maternos, menos de 66 foram consequência do aborto. Nós, mulheres, temos o direito a um atendimento médico de qualidade para uma gestação segura e saudável. Vida sim, aborto não. A divulgação de dados distorcidos e imprecisos sobre o número de abortos realizados no Brasil, com projeções exorbitantes, desvia o foco das reais causas de mortalidade materna. Procuram dar uma falsa legitimidade para a criação de políticas públicas que legalizem o aborto no Brasil, a pretexto de melhorar os dados da saúde da mulher. Vida sim, aborto não. Caridade do entendimento. Agora, pois, permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. Apóstolo Paulo, primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Lembra-te
de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo, e não ouvides a compreensão que devemos a todas as criaturas. Compreensão que se exprima através de tolerância e bondade incessantes, na sadia convicção de que ajudando aos outros é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. À frente de qualquer problema complexo naqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista para que se orientem na estrada que lhes é própria. O Criador não dá cópias e cada coração obedece a sistema particular de impulsos evolutivos. Só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação, e somente através dele nos integraremos na sintonia excelsa da vida. Guarda, em todas as fases do caminho, a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresentam. Não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje, e estendendo fraternos braços aos que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá, por fim, no mundo, quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir sem mágoa e sem reclamar. É que permaneceremos felizes na ascensão para Deus. Mensagem do livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá à sua frente com o espírito e a virtude de Elias para atrair os corações dos pais aos filhos e os incrédulos à sabedoria dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo perfeito. Zacarias disse ao anjo: como me certificarei disso, sendo já velho e estando minha mulher em idade avançada? Respondendo, disse-lhe o anjo: sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar esta boa nova. Desde agora vais ficar mudo e não poderás mais falar até o dia em que estas coisas acontecerem, por não haver escrito nas minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 16 a 20. Apresentaremos agora uma atividade que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Conheça o culto do Evangelho no lar e implante esta ideia. Por quê? Para quê? Como e quando realizar o culto do Evangelho no lar? Respostas a essas e a tantas outras questões daremos neste quadro baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo, Culto do Evangelho no Lar, ambos da editora Alta de Souza. Siga conosco. Respondendo às perguntas por que e para que realizar o culto do Evangelho no lar, o Espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, nos diz: o lar sofre a carência do Cristo, vivo e ativo, em suas engrenagens em processo de emperramento. A família padece a falta dessa divina presença em sua ação cotidiana. Diante da presença de Jesus, por meio da oração e do fraterno diálogo, mantidos no íntimo doméstico, toda a visão do mundo se modifica para melhores perspectivas. Os entendimentos dão-se respeitosa e maduramente. Como realizar o culto do Evangelho no lar? É muito simples. Primeiro, você e sua família escolhem um dia na semana, no horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto. E no dia combinado,
Harmonize o ambiente, desligando a TV e deixando uma música suave e tranquila que transmita bem-estar. Enquanto isso, prepare uma jarra com água para ser fluidificada. Separe o Evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem. Em seguida, a prece inicial. E neste momento, colocaremos uma música para harmonizar o ambiente. Enquanto isso, busque uma jarra com água e reúna a família. Iniciaremos agora o nosso culto do Evangelho no lar. Rejubila-te sempre. Mesmo em provas difíceis, rejubila-te e serve. A natureza, em tudo, é um cântico de amor. Cada flor é um poema. Toda fonte é bondade. O sol, cada manhã, é uma explosão de luz. Dor é apenas estrada para as horas felizes. A alegria na vida é presença de Deus. Emmanuel. Mestre Jesus, queremos neste momento te agradecer pela bênção da vida e por tudo que nos é mais caro, como a família, os amigos, o trabalho e a saúde. Somos gratos, Senhor, pelas oportunidades de crescimento que nos permitem valorizar cada instante da nossa existência. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares, familiares queridos, e que o teu amor seja uma luz a nos guiar hoje e em todos os dias das nossas vidas. Bem, amigos, estudaremos a partir deste programa o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Como se trata de um capítulo muito extenso, o faremos em diversas partes. Hoje trataremos dos itens 1, 2, 3, 12 e 13. O item 1, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Em Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Então vamos começar o nosso Evangelho. Segundo Allan Kardec, somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus, nosso irmão querido, promete aos aflitos aqui da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mais ainda seriam até mesmo um engodo. E olha, meus irmãos, mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem muitos por aí, para se ter maior mérito. Mas então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justificasse essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Pois é, Regina, mas o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, né? E que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus, né? Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, Regina, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Isso é muito bem lembrado. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, né, Guilherme? E muito menos com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há também de ser essa causa. Isso é o que cada um deve compreender e também aceitar. Por meio dos ensinamentos de Jesus, nosso irmão, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje,
julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a mencionada causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. É isso mesmo, Regina. E por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus, nosso amado Mestre, aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Então, também podem essas palavras ser traduzidas assim: deves te considerar feliz por sofrer, visto que as dores deste mundo são um pagamento da dívida que as tuas passadas faltas te fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores te poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deves, pois, te sentir feliz por reduzir Deus a tua dívida, permitindo que a saldes agora, o que te garantirá a tranquilidade no futuro. Você entendeu isso, Regina? Então podemos concluir que o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Porém, se não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz, meus irmãos, o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? É esse o sentido das palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Verdade, Regina, é bem por aí. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se do outro, ele jamais poderá alcançar sua libertação. Isso é fato, né? Mas e se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar, absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ora, aquele que encara pelo prisma de vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à saúde da alma, ao passo que com a inveja, o ciúme e a ambição voluntariamente se condena à tortura e aumenta ainda mais as misérias e as angústias da sua curta existência. Muito bem, meus irmãos, semana que vem daremos continuidade ao nosso estudo desse capítulo e, caminhando para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos a prece final com a fluidificação da água. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefício de meu lar, Jesus, que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada. Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em Casa, acesse globaljesus.net. Gostaríamos de agradecer a participação e as vibrações de todos, lembrando que na semana que vem estaremos aqui conversando sobre um novo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no quadro Culto do Evangelho no Lar. Implante esta ideia. Até lá, amigos!
Conheça a Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, QSD 16, Área Especial 17, Taguatinga Sul, DF. Palestras públicas às terças-feiras às 20 horas. Mais informações pelo WhatsApp 61 998131577. Caro ouvinte, chegamos ao final do Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Obrigado pela sua companhia amiga e até o próximo programa.